Vamos falar a respeito da disciplina de manutenção predial e patologia. O grupo é composto por eu, Edjane Souto, e por Levi Souto. O livro que nós vamos abordar durante a apresentação vai ser o Trincas em Edifícios, Causas, Prevenção e Recuperação, do engenheiro Hércio Tomás. Os capítulos que vamos abordar é o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vamos iniciar aqui pelo capítulo 2, que tem como título Fissuras causadas por movimentações térmicas. Essas movimentações térmicas nada mais é do que a força, quando a força de tração é maior do que a resistência do concreto. E essas forças e essas movimentações é causada pela movimentação térmica. Esses movimentos de dilatação e contração, eles são restringidos pelos diversos vínculos que envolvem os elementos e os componentes construtivos da edificação. Principalmente as tensões, elas podem causar o aparecimento de fissuras. Aqui, ao lado, a imagem, a gente tem um exemplo dessas fissuras em uma edificação. As trincas de origem térmica podem também surgir por movimentações diferenciadas entre elementos de um sistema e entre regiões distintas de um mesmo material. Configurações típicas de trincas provocadas por movimentações térmicas. Essas movimentações térmicas, geralmente, elas estão presentes em coberturas planas. Elas estão mais presentes em coberturas planas do que nas verticais, porque as coberturas planas, geralmente, elas são mais expostas a mudanças térmicas naturais. Aqui na imagem, a gente tem um exemplo de trincas, aqui que seria a trinca A e a trinca B. A trinca A, ela é um destacamento entre a alvenaria e o pilar, que seria aqui essa segunda linha. E a trinca B, ela representa uma trinca no corpo da alvenaria em si. Essas movimentações diferenciadas que a gente está falando, que acontecem entre os elementos horizontais e verticais, eles podem ser intensificados pelas diferenças nos coeficientes de dilatação. Aqui nessas segundas imagens, a gente também tem exemplos de fissuras. Na imagem 1, que é essa daqui, ela geralmente acontece esse tipo de fissura quando a resistência à tração dos componentes de alvenaria é superior à resistência à atração da argamassa, ou a tensão de aderência da argamassa no bloco, ou seja, meio como que a fissura não conseguisse ultrapassar a alvenaria em si. Então, ela pega ali as brechas da argamassa. E na imagem 2, que seria essa aqui do lado esquerdo, acontece esse tipo de fissura quando a resistência à tração dos componentes de alvenaria é igual ou menor à resistência de tração da argamassa. Ou seja, como se a fissura ela atingisse toda a parede em si, inclusive a alvenaria. Aqui nessa configurações típicas de trincas provocadas por movimentações térmicas em platibanda. Essas movimentações também poderão resultar em fissuras inclinadas. Aqui, esse tipo de fissura que tem nessa imagem, geralmente são causadas por movimentações térmicas diferenciadas entre a platibanda e o corpo do edifício. No capítulo 3, vamos abordar sobre fissuras causadas por movimentações higroscópicas. As mudanças higroscópicas, elas provocam variações dimensionais dos materiais que são porosos. E esses materiais, eles fazem parte das etapas construtivas. O aumento desse teor de umidade, ele produz uma expansão do material, enquanto a diminuição desse teor de umidade
também provocam a contração, ou seja, o material da estrutura expande e contrai, dependendo dessa umidade. A umidade ela também pode ter acesso aos materiais de construção através de diversas vias. Essas vias ela pode ser a umidade resultante da produção dos componentes, ou seja, a umidade está presente na estrutura por conta do processo construtivo. A umidade ela também pode ser gerada durante a execução da obra e também pode estar relacionada em relação à umidade do ar ou de fenômenos naturais. As trincas elas são provocadas por variações de umidade dos materiais de construção. Elas também são muito semelhantes àquelas provocadas por variações de temperatura. Aqui nós temos essas 3 imagens, que são exemplos de configurações típicas de trincas provocadas por movimentações térmicas em platibandas. Na imagem 1, está representada uma trinca horizontal na alvenaria e é causada pela expansão dos tijolos. Então, danificou ali com fissuras a estrutura. Aqui na foto 2, que seria essa do meio, as trincas ela foi gerada na peça estrutural, por conta da expansão da alvenaria. E na imagem 3, é uma fissura vertical na alvenaria, que foi gerada no canto do edifício por toda a estrutura, que é causada pela expansão dos tijolos. Ou pode ser causada também por conta da por conta da absorção de umidade. No capítulo 4, a gente vai abordar sobre fissuras causadas por atuação de sobrecarga. A atuação de sobrecargas ela pode produzir a fissuração dos componentes estruturais, tais como pilares, vigas, lajes e paredes, ou seja, por toda a estrutura. Considera-se como uma sobrecarga uma solicitação externa que é colocada na estrutura e essa carga que está na estrutura ela pode ser prevista ou não no projeto e ela é capaz de provocar a fissura de um componente com ou sem sua função estrutural. Aqui na imagem 1, a gente tem um exemplo de uma flexão em viga, que essa fissura ela ocorre perpendicularmente à trajetória dos esforços principais de tração. Aqui na imagem 2, a gente tem um exemplo de torção de vigas, que são causadas por excessiva deformabilidade de lajes ou vigas que são transversais. Aqui nessa figura, que é a figura 4, que é um exemplo de fissuras aqui em uma laje que é simplesmente apoiada. E nessa última imagem, que é torção de lajes, as trincas elas aparecem inclinadas em relação às bordas da laje. Elas podem ter sido causadas por recalque diferenciado das fundações. Agora vai ficar com o Levi. Meu nome é Levi, vou falar sobre o capítulo 5 e 6. O capítulo 5 trata das fissuras causadas por deformabilidade excessiva de estruturas de concreto armado, como as lajes e as vigas. Um dos principais problemas da deformação de componentes estruturais é a ocorrência de flechas. As vigas e lajes se deformam por alguns fatores, como peso próprio, cargas permanentes e acidentais e efeito da retração ou deformação lenta do concreto. Até certo ponto, a flecha de um componente estrutural não prejudica a estética, estabilidade ou resistência, mas após certo ponto podem prejudicar os outros componentes da construção, como as paredes. Pela norma brasileira, as flechas de vigas e lajes não podem ultrapassar 1/300 do tamanho do vão. As estruturas
os componentes da construção que mais são afetados com as deformações de componentes estruturais são as paredes, as alvenarias. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, na figura 69, a estrutura inferior ela deformou mais do que a estrutura superior, e isso ocasionou trincas na parede de vedação. Na figura 70, a estrutura superior teve uma flecha maior do que a estrutura inferior, também ocasiona trincas nas paredes. No caso de uma deformação excessiva, mesmo que seja igual nas duas estruturas, a superior e inferior, as paredes também sofrem, assim como a gente vê na figura 71. Na figura 72, a gente vê um exemplo de trincas em parede com aberturas, com portas e janelas, esquadrias. Na figura 73, a gente vê uma imagem da fissuração de uma parede com abertura de janela, causada pela deflexão da viga de suporte. Na figura 74, a gente já vê o caso de uma parede de painéis pré-fabricados, devido à deflexão dos componentes estruturais. A figura 75, vemos trincas na alvenaria, provocadas por deflexão da região em balanço da viga. Na figura 76, vemos um exemplo da flexão da viga em balanço, comprime a parede de vedação, que apresenta esmagamentos localizados no encontro com a viga perimetral. Aqui nas figuras 77 a gente vê outro exemplo de trinca horizontal na base da parede, provocada pela deformação excessiva da laje. Aqui na figura 78 vemos uma fissura horizontal na base da parede, provocada pela flexão da laje da garagem na direção perpendicular à parede. Figura 79. Uma fissura vertical em alvenaria estrutural de blocos sílico-calcários, motivada pela flexão da viga de fundação. Na figura 80, temos o destacamento de um piso cerâmico devido à excessiva deformação da laje. Agora, no capítulo 6, eu vou tratar sobre as fissuras causadas por recalques de fundação. Os solos, sob efeitos de cargas extremas, como as de obras, deformam em maior ou menor grau. Quando, ao longo do plano das fundações, há deformações diferenciadas, ocorrem tensões que podem gerar trincas. As fissuras provocadas por recalques diferenciados são inclinadas, geralmente deitando-se em direção ao ponto onde ocorreu o maior recalque. A gente vai ver nas próximas imagens. Os recalques diferenciados, um dos motivos, eles podem provir de carregamentos desbalanceados na construção. Por exemplo, figura 87, nós vemos fundações contínuas solicitadas por carregamentos desbalanceados. O trecho mais carregado apresenta maior recalque, nessa parte da esquerda da figura 87, originando-se trincas de cisalhamento no painel. Na figura 88, temos fundações contínuas solicitadas por carregamentos desbalanceados. Sob as aberturas, surgem trincas de flexão. Na figura 89, temos outro exemplo, fissuras de flexão na alvenaria, provocadas pelos recalques mais acentuados da sapata corrida nas regiões vizinhas à janela. No caso de edifícios uniformemente balanceados, também existem outros fatores que podem levar a recalques diferenciados e, consequentemente, a fissuração. Aqui na figura 90,
nós vemos um recalque diferenciado que não foi por conta de diferenças na carga da obra, mas devido a consolidações distintas do aterro carregado. Na figura 91, outro exemplo, em que as fundações foram assentadas em cima de seções de corte e aterro, e ocasionou trincas de cisalhamento nas alvenarias. Figura 92, temos outro exemplo, em que o recalque diferenciado no edifício menor ocorreu devido à interferência no seu bulbo de tensões, devido à existência de um edifício maior ao seu lado. Figura 93, temos outro recalque diferenciado, devido a uma falta de homogeneidade do solo. Então, o solo tem uma certa característica, mas tem uma zona ali no subsolo que tem outro tipo de solo. Na figura 94, temos um recalque diferenciado por motivo de rebaixamento do lençol freático. Foi cortado o terreno à esquerda do edifício. Outro caso em que ocorre essa fissuração devido às fundações é a adoção de sistemas de fundações diferentes para uma mesma obra. Diferentes sistemas de fundação na mesma construção. Recalques diferenciados entre os sistemas, com a presença de trincas de cisalhamento no corpo da obra. Outro motivo que ocasiona recalques devido às fundações é devido a variações na umidade do solo, com a penetração da água da chuva ou absorção de água por vegetação localizada próxima à obra. Na figura 97, temos uma trinca provocada por recalque advindo da contração do solo devido à retirada de água de uma vegetação próxima ao edifício. Outro fator geotécnico são as falhas no subsolo, por exemplo, cavernas. Um caso famoso passou-se em Cajamar SP, com o rompimento de uma caverna a 40 metros de profundidade, engolindo todo o solo acima dela e um sobrado que se localizava acima. Esse caso ficou conhecido como o Buraco de Cajamar. Aqui está uma foto desse caso, em que ocorreu o recalque do sobrado, que caiu dentro desse buraco formado por esse rompimento da caverna. E outra foto aqui mostra uma edificação próxima a essa ocorrência, que também sofreu deformações, fissurações, e mostra que a fissura que se desenvolveu na parede, ela se inclinou em direção ao ponto de maior recalque. Então essa foto serviu para estudos posteriores sobre esse caso específico. E aqui eu termino a minha apresentação. Obrigado.